Pouco tempo depois de ter descoberto que tinha uma irmã, o Filipe despediu-se do pai. A perda mudou a forma dele se relacionar com os outros. Tu perdeste pessoas muito próximas e que consideras como mãe, a tua tia, mas não sei se sentes isso, que é, sempre que vês alguém a perder uma mãe, não tens a vontade de ir falar com essa pessoa, de a ajudar a tentar pensar da mesma maneira que tu. Eu sinto muito isso. Eu sempre que vejo alguém perder um pai, vejo a pessoa a querer cair num buraco. E eu não gosto de ver pessoas assim. Sempre vejo uma pessoa a perder um pai, tento logo ir falar com essa pessoa e dizer, olha, eu já passei por isso, sei o que isso é, se precisares, estou aqui para te dar a minha versão dos factos. Eu perdi a minha avó e o meu pai num espaço de um mês e isso mexeu muito comigo. Aliás, uma das coisas boas que eu tive foi parar, agarrar-me ao silêncio, de estar muitas vezes sozinho em casa. Eu tive cerca de 6 meses sem trabalhar e isso fez muito bem, porque eu acho que mais do que um processo de dor, que obviamente passei, um processo psicológico, temos de trabalhar o nosso lado mais físico, o nosso lado mais mental, o nosso lado mais humano, e eu fiz isso durante esses 6 meses. Eu chorei muito durante esses 6 meses. Entrei naquele tal processo de negação de porque que isto me está a acontecer, porque é que o meu pai e a minha avó morreram, e tudo isso levou-me a que tentasse perceber um pouco do que é que seria a minha vida no futuro. Ou seja, porque é que as coisas estavam a acontecer. E pronto, é também por isso muito que hoje em dia tenho essa necessidade de falar com as outras pessoas, porque sei que esses 6 meses... E aqui há outra questão importante de referir, que é que podia-me ter magoado muito e que ainda magoei. Hoje em dia, aquela fase, aquele período do ano em que marca a data da morte do meu pai, ainda é muito marcante para mim, porque o meu pai morreu no dia 1 de dezembro e eu faço anos no dia 2. Portanto, o funeral do meu pai foi no dia de antes. Isso, no meu subconsciente, marca-me muito. No meu dia-a-dia, não. No meu dia-a-dia, até naquela altura, não me marcou muito, porque era a tal questão do presente. Só percebes que está no subconsciente quando volta à data. Sim. Quando o teu presente é a tua data. Sim, e eu comporto-me de forma diferente. Quando chega aquele momento, aquela época do ano, eu comporto-me de forma diferente. Que forma é essa? É muito mais introspectiva, é muito mais... Sinto que também coincide com o inverno e eu cada vez mais sinto que esses momentos do ano mexem muito connosco. Eu acho que até tem a ver muito com a idade, porque eu acho que quando somos miúdos não temos essa noção. Quando tornamos cada vez mais velhos, temos noção que os períodos do ano mexem muito com a nossa mente, com o nosso psicológico, e sinto que sinto-me mais melancólico, sinto-me mais pensativo, sinto-me mais... não sinto mais negativo, mas sinto-me diferente. É a altura do ano em que a saudade pesa mais. Sim, é mais por aí. É porque também ao aproximar do Natal, e tu sabes que o Natal é uma data marcante para nós, é um período do ano fascinante para a minha família e nós não conseguimos lidar, não sei, é neste momento que eu acho que ainda é muito cedo falar tudo. Tu despediste do teu pai? Despedi-me, aliás, foi das coisas que eu mais agradeço à vida. Isto pode parecer ridículo, vês? Quem ouça isto, mas eu dou graças à vida por me ter despedido do meu pai. A minha vida tem mostrado que nada acontece por acaso. E isso é o meu lema de vida. Nada acontece por acaso. Eu estava a trabalhar numa loja, coincidiu com o internamento e com a fase mais negativa do meu pai, e 2 semanas antes de me despedir do meu trabalho, eu pensei, eu tenho que estar com o meu pai. Tenho que estar com o meu pai, eu sinto que tenho que estar com o meu pai, eu sinto que tenho que estar ao lado dele. Não faz sentido eu estar aqui a ganhar dinheiro, uma coisa física, quando não estou a partilhar com ele uma fase negativa. Eu quero estar ao lado dele. Quero estar ao lado da minha mãe também. A minha mãe está sozinha. A minha mãe esteve sempre sozinha, apesar de a família do meu pai estar sempre lá, a minha avó. O contexto familiar, que sou eu, o meu irmão, a minha mãe e o meu pai,
Nós raramente estivemos juntos, os 4 juntos, ali ao lado dele. E senti essa necessidade. Eu estive lá no trabalho quase 2 meses e, portanto, no final desse segundo mês, portanto, estive outubro, novembro e a meio de novembro decidi, vou-me embora. E eles lá pediram-me, então olha, fica até dia 30 de novembro, é o teu último dia. E eu, está bem. 30 de novembro, o último dia. Dia 1 de dezembro, vai começar uma nova fase. Foi o que eu pensei. E quando vou a caminho do hospital, só pensar, pai, agora quero, a partir de agora vou estar aqui, ao lado do meu pai, quero estar aqui, quero ajudar. E chegamos e a enfermeira diz, olha, vai ter que se despedir do seu pai. Quase que a vida a dizer-me, tu cumpriste o papel do teu pai, que foi a dedicação ao trabalho, agora tens a oportunidade de te despedires dele, de lhe agradeceres, de partilhares os últimos momentos com ele, cumpriste a tua missão enquanto filho, ele cumpriu a sua missão enquanto pai, e agora é o momento de fechar um ciclo. Como é que foi esse momento? Foi muito bom, sabes que ainda no outro dia, até pelo contexto que estamos agora todos a viver, e vejo muitas famílias a despedirem-se dos seus entes queridos e penso muito porque estamos a ver uma fase que pessoas são números, não é? E penso muito nisso, penso muito na morte dessas pessoas e olho para a morte do meu pai como uma coisa tão intensa. Como é que nós olhamos para um corpo e vemos a alma a desaparecer e o quente do corpo a fugir. Tocar no meu pai e vê-lo frio é estranhíssimo. Mas, por outro lado, percebi que o meu pai está aqui. O meu pai está aqui connosco. O meu pai está agora aqui. E deve estar aqui a ouvir esta conversa, deve estar, se calhar, a rir-se. Porque nós os dois partilhámos a nossa infância ao lado dele e ele muitas vezes tinha comportamentos contraditórios entre nós os dois e deve estar aqui e deve estar a perceber porra, porque é que eu não percebi certas coisas antes? Porque é que eu não tive esta consciência de perceber isto? Como é que foi mesmo a despedida? O que é que tu lhe pudeste dizer? Eu acho que só lhe disse, pai, tem calma, descansa, porque o meu pai, tal como todas as pessoas que morrem, e por cima com o problema pulmonar, o cancro pulmão que ele tinha, ele queria respirar, não é? E portanto era a reação de um corpo a querer sobreviver. E a única coisa que eu lhe quis dizer foi, pai, descansa, não vale a pena estás-te a esforçar mais, descansa, não penses mais nisso, porque eu queria era que o meu pai estivesse bem, queria que o meu pai fosse em paz. A tua preocupação na despedida foi dar-lhe paz, foi dar-lhe conforto. Sim, exatamente. Aliás, tanto eu como a minha mãe, acho que nem conseguimos chorar logo. Estávamos ali a vê-lo a morrer e a nossa vontade foi, queremos é que ele vá em paz. Porque era isso que queríamos desde o início, desde que temos noção, consciência da doença, queríamos era que o meu pai estivesse bem. E ali eu não queria ver o meu pai sofrer. Aliás, é das coisas que eu digo mais, porque às vezes as pessoas dizem, mas não querias que o teu pai estivesse vivo? Claro que queria que o meu pai estivesse vivo. Mas eu não quero, eu acho que foi a melhor coisa que lhe aconteceu foi morrer, porque eu não queria o meu pai a sofrer mais. Eu via-o todos os dias a sofrer. Mas alguém que gosta de ver a pessoa que ama, gosta de ver a sofrer? Ninguém gosta. É completamente ridículo dizer, mas eu quero que ela esteja aqui ao nosso lado. Não quero. Se for para sofrer, não quero. Sentiste que ele percebeu a paz que lhe deste, de alguma maneira? Acho que ele percebe agora. Eu digo a toda a gente, o meu pai está mais presente do que nunca na minha vida. Já a seguir, Depois da morte do teu pai, e claro com os teus ritmos, mas tu fizeste muita coisa com a tua vida
com o teu pai presente a Sempre. inspirar. Sempre. Coisas foram essas. Há mais. Na altura que o teu pai morre, tu consolaste a tua irmã? Eu acho que nos consolamos todos uns aos outros. E aí é que começou a nossa ligação. Porque também como surgiu, aí até foi quase uma contradição o facto de estarmos a perder uma pessoa na fase que mais gostávamos, que era a fase do Natal e dos meus anos, não é? E nos anos da minha irmã, porque a minha irmã faz anos no dia 12 de dezembro, e portanto acabou quase por ser um conforto que se seguiu nos dias seguintes. Porque qual foi o nosso comportamento no dia do funeral, por exemplo? O comportamento que tivemos no dia do funeral foi o funeral e, como eu fazia anos, juntámos-nos todos à mesa como o meu pai queria. Juntámos-nos todos lá em casa, a família do meu pai, a minha irmã, os meus amigos, todos lá em casa. Acho que foi a melhor homenagem que podíamos ter dado ao meu pai. E o meu irmão e a minha irmã, a partir daí, nós juntámos muito mais. Já celebraram o aniversário da vossa irmã com ela? Celebramos o aniversário da minha irmã, já celebramos o Natal, foi tudo diferente. E teve um significado ainda maior. Como é que foi conhecerem a mãe dela? Sabes que a Sandra é uma pessoa especial. A Sandra é uma pessoa muito especial. Uma pessoa muito diferente. E conhecê-la foi muito bom. Foi muito bom. Percebi o porquê da ligação com o meu pai. E acho que a Sandra não me vai castigar, não me vai matar por eu estar a dizer isto, mas tal como a minha mãe, eu acho que a Sandra ainda gosta muito do meu pai. E talvez por isso é que todos nós nos damos bem, porque temos essa ligação. Nós gostamos todos do meu pai. E é o meu pai que nos une. A tua mãe e ela já se conheceram também? Sim. E sempre que há aniversários e isso tudo, juntamos todos e são jantares épicos, como eu digo, porque são sempre diferentes. O teu pai chega sempre à porque conversa? É engraçado. Não. Isso é engraçado, não. Mas é agir porque são jantares sempre diferentes. Nunca são iguais. E conversamos imenso. E é engraçado juntar famílias tão diferentes e ao mesmo tempo que se dão tão bem e que podíamos chocar, não é? No dia-a-dia não nos damos, mas quando estamos ali... Quer dizer, não nos damos. Não nos damos porque é cada um na sua casa, mas acabamos por... Quando estamos juntos é quase um momento mágico, é quase um momento diferente. É algo estranho. É algo que só vivendo, só quem passa por isto, quem aceita viver por isto, é que um dia vai perceber o quanto é que estão a perder, porque realmente acho que são momentos da nossa vida que nós nunca vamos esquecer. O que é que tu tinhas perdido da tua vida se não tivesses aceitado isto que a vida te deu? Ia perder muita coisa. Penso muitas vezes nisso, como é que seria a nossa família se isto tivesse continuado. Imagina descobrir só a minha irmã aos 40 anos. Acho que foi bom surgir nesta altura porque ainda nos estamos a consolidar enquanto pessoas, ainda nos estamos a moldar a nossa forma de pensar. Acho que se tivesse sido aos 40, tanto a minha irmã como nós íamos reagir de forma completamente diferente e se calhar não íamos reagir bem. O Filipe, a Anitta, a Sandra, o Samuel e a Filipa são a prova de que o passado não tem de definir o presente. Depois da morte do teu pai, e claro com os teus ritmos, mas tu fizeste muita coisa com a tua vida, com o teu pai presente Sempre, a inspirar-te. Sempre. Coisas sempre. Foram essas. Por exemplo, em termos profissionais, eu cheguei onde cheguei. Ainda não cheguei onde quero. Depois voltas cá, voltas lá a mais. Não, mas ele vai estar sempre aqui ao meu lado. Tu e ele adoravam os dois futebol. Tu adoras e ele adorava. Sim. Aliás, eu só estou no... Eu digo sempre, eu estou no jornalismo para comunicar pela questão que já referi, que é fazer o que ele não pode fazer e compensar o que ele não conseguiu dar às outras pessoas. Talvez por isso é que fui para a comunicação, para poder ser diferente, ser o que ele não pôde ser. E depois, junta-se a isso o futebol. Mas o futebol entra na nossa vida por um lado mais humano.
aquela paixão. O meu pai era uma pessoa apaixonada por nós, pela sua família, e o futebol era um hobby para ele, era uma paixão Aquela enorme. intensidade que tu descreveste Exatamente. dele aí, então, e ao então expoente aí máximo. era o expoente máximo. Ainda no outro dia estava a contar a uns amigos meus que o meu pai tinha a tal rigidez de, tu sabes, eu nunca fui um grande estudante, nunca tive grandes notas, e o meu pai dizia, tens que estudar, tens que trabalhar, tens de quê, mas depois, por outro lado, era tão intenso, porque nós às vezes estávamos a estudar lá em casa e ouvimos o meu pai a assiliar porque tinha sido gol de alguém. E depois nós chegávamos à sala, era gol do Getafe com não sei quantos. Mas era um jogo da treta. E o meu pai estava ali a vibrar ao máximo. Ele, ganda gol, pá, ganda... E nós chegámos ali, pois, ganda gol. Pronto, eu sempre fui assim, sempre agarrei essa emoção, essa paixão pelo futebol. Mas como é que é hoje seres parte de uma coisa que ele via tanto na televisão, não é? Sim. Tu dás por ti a imaginar como é que ele reagiria? Eu acho que faço tudo a pensar como é que ele ia reagir. Aqueles programas de debate, que é a guerra constante, o meu pai gostava de alimentar muitas vezes essa guerra, mas por outro lado, quando tinha a consciência do que era o futebol, do que era a paixão do futebol, do que era a paixão deste desporto, não era isso que ele queria. Ele não queria guerra. Ele queria isto, queria amor, queria paixão, queria intensidade, queria emoção, queria que ele, como adepto, que era um adepto fervoroso de futebol, queria que o adepto tivesse protagonismo, queria que os jogadores tivessem protagonismo, queria que os treinadores, porque foi uma coisa que ele me transmitiu imenso, foi a paixão pelo jogo. Eu hoje em dia tenho a paixão pelo jogo por ele. Ele muitas vezes ensinava-me a jogar e não a dar pontapés na bola. Muitos dos meus amigos até dizem que quando eu jogava a bola diziam-me muito: tu não jogas por jogar. Nós os dois até partilhamos muitas vezes um lance que tivemos em miúdos que era nós não, tantas vezes nós jogámos e era o Coisa marcou, não sei quantos marcou um grande gol. Nós lembramos é de um gol que partilhámos os dois como equipa. Foi trocar a bola, tal, sei que chegámos, gol. Isto é para toda a gente que acha que eu não pesco nada de futebol, percebem? Está aqui, eu não lhe paguei nada. Mas a questão é a partilha, é o jogo pelo jogo. O jogo pelo jogo é a equipa, é a ligação. Eu, enquanto jornalista, não consigo ser só um jornalista. Eu gosto de trabalhar à frente das câmaras, dá-me um gozo enorme. Mas trabalhar atrás, pensar uma ideia, pensar um programa, ainda me dá mais gozo. Porque é o jogar em equipa. Fazer parte de uma equipa dá-me um gozo tremendo. Aquilo que faltou ao teu pai, que foi partilhar responsabilidades para ser um líder até mais relaxado, tu hoje aplicas? Sim. Eu gosto muito de partilhar. Não consigo criar um programa, por exemplo, sozinho. Apesar de querer deixar lá o meu cunho, não consigo. Gostavas de ter as conversas com o teu pai à luz da consciência que hoje tens? Sim. Acho que hoje em dia íamos dar os dois muito bem. E acho que o meu pai ia ser uma pessoa completamente diferente. Tu também és uma pessoa diferente? Sim. Acho que ainda ontem estava a ver o discurso do Matthew McConaughey, em que ele dizia: quem é que é o teu herói? E eu a minha vida toda vivi com a base do meu herói. O meu herói é o meu pai, és tu, como grande amigo meu. São os meus amigos. Os meus heróis são os meus amigos. Era o meu pai, eram pessoas que eu idolatrei, no futebol. Mas cada vez mais penso: quem é o teu herói? E eu penso: o meu herói sou eu daqui a 10 anos. E se calhar dizia eu isto aos meus 20. E agora que estou a chegar aos 30, penso: quem é que é o teu herói? O meu herói sou eu daqui a 10 anos. E aos 40 vou pensar: quem é que é o meu herói? Sou eu. E o Matthew McConaughey faz esse exercício de quem é que é o herói dele. É ele próprio. E eu acho que hoje em dia, eu como pai, ia ser mais eu próprio, não o filho, mas o Pedro Filipe Afonso, e ele mais o Eurico Filipe Afonso. E ainda assim era impossível tu seres quem és se não o tivesses perdido. Sim. Acho que se eu não o tivesse perdido, eu não sou quem sou hoje e eu não sou quem vou ser daqui a 10 anos. Com tudo isto que nos contaste, se a tua vida fosse uma lição, qual era?
Opa, olha, eu acho que é o teu lema, é partilhar. E talvez tenha sido por isso que nós hoje nos damos, se calhar, melhor do que nos dávamos há 10 anos atrás. Porque a consciência da vida que temos hoje, do partilhar, que é tão importante, e acima de tudo também da vida que nos rodeia, da sociedade que nos rodeia, que nos tenta influenciar todos os dias, e nós tentamos ser nós próprios todos os dias, com as nossas características únicas que nós temos, é isso que me faz pensar que é uma lição enorme. Poder partilhar isto contigo, poder partilhar isto com quem está lá, quem está a nos a ver do outro lado. E a mensagem é essa, tentem partilhar ao máximo, não se escondam. Não sinto hoje em dia que as pessoas têm medo de partilhar ou acham que partilhar é escrever um texto bonito no Instagram com a mensagem que as outras pessoas querem ouvir. Não, pá, por favor, sejam vocês próprios, não tenham medo de serem vocês próprios. Pá, não tenham medo de dizer asneiras num Twitter, por exemplo. Isso são vocês próprios. Eu adoro o Twitter. Porque o Twitter muitas vezes é o silêncio da palavra. É poder dizer muita coisa em poucas palavras. Por isso é que eu cada vez mais abomino o Facebook e o Instagram. Porque aí estão as pessoas comuns. Aí estão as pessoas que podem escrever textos gigantescos, mas não sabem nada do que estão a dizer. Eu não estou a condená-las. Não estou a condená-las. Estão a viver a maneira à sua maneira. Mas no dia em que perceberem quem elas são de verdade, no dia em que perceberem a sua essência, vão para o Twitter. Muito bom, olha, obrigado por esse tweet e obrigado pela tua partilha. Dá cá um toque à Covid. Já subscreveram o canal? Já puseram aqui o vosso gosto? Já partilharam esta entrevista com alguém? Então de que é que estão à espera? Este é o vosso trabalho de casa.